E amém. Amém! Botando para gravar, Zita Guimarães, uma quarta estratégia com você. Não tem como passar assim em branco, papel e caneta já na mão. Vem para cá, minha boneca de porcelana, a sala é sua. Amém. Graça e paz. Espírito Santo, ouve a oração da tua serva. Glória a Deus por mais um dia, por a gente precisa estar aqui e vamos lá na palavra, né? Que o tempo corre. O tema aqui de hoje é um tema que realmente Deus colocou no meu coração. É uma ministração assim de rede de mulheres. Hoje eu quero falar com mulheres. Eu sei que tem homens aqui, mas hoje essa palavra assim, que Deus me deu seria diretamente para mulheres. Mas que não que o homem também não possa, porque a gente sabe que às vezes tem homem também que está passando por situação que muitas vezes mulheres passam, mas é diferente. Mas vamos lá. O tema hoje é curada biblicamente. Uma pessoa curada biblicamente faz toda a diferença aqui na Terra. Então, o tema é curada, seria curada biblicamente para curar, né? Para curar, porque só pode curar quem é curado. E o texto que eu trouxe hoje está em 2 Crônica 34:22, mas eu vou dar aqui a introdução que fala: uma mulher, uma mulher curada, ela é o clamor do céu para que haja uma mulher curada aqui na terra e uma expectativa na terra, porque quem não quer estar do lado de uma mulher curada? Uma mulher ferida, ela fere. Uma mulher ferida, ela adoece quem está ao seu lado. E, e realmente, quando o desejo de Deus que haja mulher curada aqui nessa terra, é justamente porque ele já viu a geração dessa mulher, a geração deles, porque uma mulher ferida, ela vai ferir seus filhos, os seus filhos vão ferir os seus filhos, os filhos dos filhos vão ferir os seus filhos, vai haver um sanguinário total. Mulheres feridas não é desejo do coração de Deus. Não foi para isso que ele nos criou, mulher. E mulheres curadas é um clamor do céu. Deus, ele quer um exército de mulheres. A gente vê que a gente vai nos lugares, nas orações, nas igrejas, o que, que tem mais lá? Mulher. Mulher, às vezes meu pastor diz, nossa, não sei como é que a pastora consegue tanta mulher, tanta unidade, e eu não consigo, porque é mais difícil. A gente vê que as mulheres estão mais em peso nessa parte da obra de Deus. E, e a gente vê, eu quero falar aqui de uma mulher, a mulher, quando ela é curada, ela é como se fosse um termostato. Um termostato, ele começa a ver a temperatura ao redor, sabe o que está acontecendo. Então, essa mulher curada, ela é uma mulher de visão, ela é uma mulher visionária. E eu sei que é desejo, até mesmo de uma casa, de uma família, ter uma mulher curada, não uma mulher ferida. Mas a gente vê que realmente existem muitas mulheres feridas, mas Deus trouxe essa mensagem, eu sei que foi uma mensagem que Ele me deu para uma rede de mulheres. Ela é bem extensa, ela tem vários exemplos de mulheres bíblicas que a gente vê que Deus, Ele não esconde o pecado de ninguém, Ele não esconde a falha de ninguém. Ele traz tudo, aqui Ele fala mesmo de mulheres bíblicas, que Ele fala o erro, Ele fala o que eles fizeram, porque é justamente para que nós não venhamos querer fazer aquilo que os outros fizeram. Então, às vezes, a Bíblia coloca assim, uma mulher, por exemplo, ela não dá o nome, muitas se identificam. Mas quando a gente vai atrás, né, quando a gente vai cavar ali, investigar, a gente descobre o nome daquela mulher. Então, uma mulher ferida, ela realmente é muito triste. A gente vê uma mulher ferida que muitas vezes ela decide ser ferida. Eu quero falar de uma primeira mulher, uma mulher ferida, só para dar um exemplo, de uma mulher chamada Noemi. A Noemi, a gente está lá em Ruth, capítulo 1, só fala dela ali naquele capítulo, que fala que Ruth saiu da sua cidade, de Belém, por causa da fome, foi para Moabe com sua família. Ali
aparentemente era normal, o seu esposo, seus 2 filhos, e se mudaram para Moabe, e aparentemente Noemi era uma pessoa feliz, né? Estava com a família ali completa, mas aí chegou um momento que o esposo morreu, e depois os filhos morreram, ficou somente as nora dela, que eram as esposas dos seus filhos, né? Não vou falar das noras, mas vou falar dela. E chegou um momento ali que Noemi se sentiu sozinha, acabou para ela. É como se ela dissesse: acabou para mim. Até eu confesso que o dia que eu li, mesmo que eu estudei Noemi, eu fiquei assim: é verdade, Noemi, é verdade. A gente se sente assim nesse momento, quando a gente parece que perdeu tudo, acabou, não tem mais sentido. Não faz mais sentido. O que é que eu estou fazendo aqui nessa terra aqui ainda? Então, eu vi que Noemi, assim, veio aquela angústia tão grande, aquela ferida no coração dela. Porque o dia que ela decidiu voltar para sua cidade, as pessoas lá disseram: Noemi chegou, Noemi chegou. E ela falou assim: não me chame mais de Noemi, não me chame mais, eu não quero mais ser chamada de Noemi, eu quero ser chamada de Mara, águas amargas. A mulher estava totalmente amarga, estava entregue, ela não queria mais solução para aquela situação, para aquela ferida. A ferida estava tão grande, ela até culpou Deus. Não, Deus me castigou. Às vezes a gente fica assim: meu Deus, será que eu cometi tanto pecado? Então, acontece, vem esses pensamentos na nossa mente, mas acontece que a gente não tem que permanecer naquele pensamento, lambendo ferida, porque lamber ferida é isso, é você ficar remoendo ali, vai, o pensamento vem, você se entristece, aquela coisa toda, não pode. Então, mas Noemi, ela disse ali: não me chame de Noemi, porque o que que significa Noemi? Suavidade. Ali ela não se sentia mais suave, ela não sentia mais uma boa companhia, mas ela se sentia amarga, derrotada. E a Bíblia não conta mais dela depois, assim, não fala se ela mudou, se ela não mudou. Viveu aquela vidinha ali tranquilo, não ia tirar a vida, mas também não tinha mais ânimo para viver. Ficou ferida. Então, não é desejo do céu que nós venhamos ficar ferida, porque tem uma frase que diz assim: não importa o que fizeram com você, importa o que você vai fazer com o que fizeram com você. Essa é a diferença de nós fazermos o que fizeram com a gente, o que nós vamos fazer, o que nós vamos decidir fazer. Mas a gente vê que Noemi, que tinha um nome, era Suavidade, era uma pessoa boa, que onde ela chegava, todo mundo gostava. Mas chegou um momento que ela disse: não, eu não quero mais isso para minha vida, eu sou Mara, eu sou amarga, então que isso não venha acontecer, porque uma pessoa sábia, a pessoa que se identifica com sabedoria, ela não precisa passar por aquela situação para que ela aprenda, mas ela aprende com os erros dos outros. E é isso que eu tenho feito. Eu tenho aprendido com os erros dos outros para que eu não venha cometer. Então, quando você vê alguém errado na Bíblia, é para você não cometer mais aquela situação, aquele erro, para que você não venha passar por aquela situação. Isso é sabedoria, irmãs. Então, uma mulher ferida, ela sangra. E sangrar é muito triste. Então, eu quero dizer para vocês que quando Deus me deu esse tema, até mesmo essa semana, no início, eu falei: meu Deus, um dia eu estava triste, e eu falei: meu Deus, como é que eu vou levar essa mensagem, Senhor? Eu ainda nem estou curada. Pois é isso mesmo, para te levar mesmo, que é para te ser curada. E eu falei: amém, porque vocês estão diante de uma pessoa que foi ferida. Eu contei aqui o meu transbordo, quando era na adolescência, o que aconteceu comigo. Eu era uma pessoa ferida, só que era uma ferida interna. Eu não feria ninguém, porque eu sabia que ninguém tinha que passar, eu ferir ninguém. Não, eu ficava na minha. Mas eu era ferida por dentro, por tudo que tinha me acontecido. Mas eu vejo assim que quando eu não conhecia Jesus, realmente eu tinha isso dentro de mim. Mas depois que eu conheci Jesus e que eu vi que realmente não era para mim ser assim, eu comecei a realmente mudar. Mas é um processo, a gente está vivendo a cada dia um processo. Vem uma experiência, vem um pensamento ruim, a gente manda embora,
e muda para outra, a gente já sabe a receita, então a gente vai seguindo a vontade de Deus. Mas vamos lá numa mulher que era ferida, uma outra mulher que era ferida, mas que ela decidiu se levantar. E é isso que tem que ser comigo e com cada um, se alguém estiver aqui nessa situação. Vou falar de uma mulher ferida. A mulher que está em Mateus, capítulo 9, versículo 20. Fala da mulher muito conhecida, a mulher do fluxo de sangue. Imagine uma mulher que passou 12 anos com essa inflamação, com essa ferida, a mulher do fluxo de sangue. Nós que somos mulheres, nós sabemos o que é passar pelo fluxo normal de 5 dias, 3 dias, já é ruim. Imagine 12 anos. 12 anos essa mulher passar por esse sofrimento. E essa mulher, ela está tão doente, tanto emocionalmente, porque ela teve que sair da sua casa, ela teve que sair da sociedade, tudo que ela tocava ficava impuro. Então, essa mulher, como que ela não estava por dentro, por dizer, como é que não estava a alma dela? A Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha. Ela foi em tudo quanto é hospital, tudo em qualquer lugar que falavam para ela ir, para que ela fosse curada, mas ela não conseguia cura. Ela só ouvia não, não tem mais jeito, não tem como mais, acabou. Então ela poderia ali só esperar a morte para ver o dia que Deus tivesse misericórdia e levar ela. Mas a Bíblia diz que chegou um dia que ela decidiu. Ninguém foi lá dizer, vai, insiste, insistindo para ela. Olha, vai lá, Jesus está passando, vai lá. Não, a Bíblia diz que ela decidiu dizer que se tão somente ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. E essa mulher, ela foi, e a gente sabe que quando a gente perde o sangue, eu também me identifiquei com ela, porque eu sei que na época que eu tive anemia muito forte, a anemia ela provoca queda do cabelo, ela tira o sono, ela te deixa fraco, ela te deixa sem fome, ela te dá um monte de sintoma, porque o sangue é vida. E essa mulher praticamente ela já está morta, 12 anos sangrando. Mas essa mulher ela tomou uma decisão na vida dela. A Bíblia diz que ela foi, porque ela disse que se tão somente ela tocasse nas vestes de Jesus, na orla, né? Ela seria curada. Ela decidiu ir. Agora imagine, se ela estava eu fico imaginando que ela pode ter ido se arrastando. Ela foi se arrastando para chegar até Jesus. Ela não podia tocar em nada. Amém? Ela não podia tocar em nada, mas ela estava no meio da multidão. Como que ela não ia tocar? Ela não tocou em nada. Tocaram nela, mas ela não tocou em ninguém, porque ela estava com um propósito, com um objetivo. O objetivo dela era tocar em Jesus, porque ela já tinha que realmente sabia, na mente dela, já tinha determinado que ao tocar na orla de Jesus ela seria curada. E ela chegou ali, eu acredito que se arrastando, já sem força, e ali ela toca. A gente sabe que Jesus ele usava vários mantos, e nesses mantos eles tinham uns fios pendurados. Eu fui até atrás do nome, mas não achei o nome. Uns falam bordões, outros falam somente fio, outros falam. Mas não dá um nome assim. Mas diz que ali cada um tinha uma cor. E cada cor representava algo ali. E ela tocou aonde? Na cor que representava a pureza de Jesus. A pureza. Ela era impura, amém? Então ela precisava tocar na pureza de Jesus. E a Bíblia diz que quando ela tocou na pureza de Jesus, imediatamente ela ficou curada. Ela não foi preciso ela tocar e orar, tocar e pedir oração, tocar e ir para o monte, tocar e fazer campanha, não. Ela apenas tocou e a Bíblia diz que imediatamente ela ficou curada. Ela sentiu a cura naquele momento. Olha a alegria dessa mulher. E como fala essa mulher na Bíblia, mas eu fui procurar saber como era o nome dela. Como era o nome dela? Porque o nome dela, né, faz muita diferença quando a gente sabe que o significado do nome, no nosso nome é alguma coisa, para a gente realmente dar seguimento. O nome dela era Verônica. E Verônica é produtora de vitória.
Como que essa mulher, na época que ela estava sangrando, ela podia dizer que ela era uma vitoriosa? Ela poderia dizer que tinha acabado para ela, que era tudo que ela ouvia, não tem mais jeito, acabou. Mas o nome dela, né? Ela fez justiça ao nome dela. Se eu sou uma portadora de vitória, por que que eu estou desse jeito? Então não é de Deus, não é para ser assim. E ela foi atrás da cura e ela conseguiu imediatamente. A Bíblia diz que ela conseguiu. Então a gente não pode desistir diante das circunstâncias, diante do que está acontecendo. É lutar até o fim. Então, a gente precisa ter esse foco, esse propósito. Então, essa mulher, a gente aprende muito com ela, porque ela tomou essa decisão e ela foi, e ela chegou até Jesus. E agora também eu quero falar de uma outra mulher, porque mulher curada, ela é realmente uma pessoa que todo mundo quer estar perto dela, porque ela tem palavras boas. A mulher curada, ela não ouve conversinha de alguém, fofoca, e se aborrece. Ela sabe quem ela é. Uma mulher curada, ela precisa saber quem ela é, porque senão ela vai pelo que os outros falam. Ah, alguém falou de ti, alguém falou isso, a pessoa se aborrece, aí a pessoa começa a criar intriga com os outros, porque ela não sabe quem ela é, então. Mas é uma mulher curada, ela sabe quem ela sabe qual é o papel dela aqui nessa terra e no céu também, porque ela precisa ser uma mulher bíblica curada, ela sabe quem ela é. E vou falar de uma mulher aqui, que eu confesso que eu não confesso que eu nunca tinha visto falar o nome dela. Uma mulher que está em Segunda Crônica, capítulo 22. Fala de uma mulher profetisa chamada Uda. Não sei se vocês já ouviram falar dela, eu acredito que já. Eu é que já tinha passado por aqui, mas eu confesso que eu não lembro dela. Mas existe essa mulher chamada Uda. A Uda, vou contar a história assim um pouquinho, né? Acho que o tempo vai dar. Na época, no Segunda Crônica 34, depois vocês leem lá, fala de um rei chamado Josias. Josias, ele foi rei de Judá, e o seu pai, o seu avô tinham sido rei antes, mas foram muito maus aos olhos do Senhor. Eles eram idólatras, faziam sacrifício, faziam imagem, adoravam imagem, e, e realmente era algo assim terrível. Mas quando Josias foi reinar, ele disse assim que ele não ia ser que nem os seus pais. Ele ia fazer a diferença porque ele ia adorar o único Deus, que é o nosso Deus, somente ele toda adoração. E ele chamou um sacerdote chamado Ilquias, para que ele organizasse o templo, destruísse tudo e qualquer imagem, qualquer adoração de deuses ali que os pais dele tinham feito, para que seria a mudança no reino dele, que era a adoração a Deus. E assim o sacerdote começou a arrumar o templo ali para adorar a Deus, e ali ele achou um livro, achou uma página de um livro ali, digamos assim, que Moisés tinha escrito. Segundo os historiadores, seria Deuteronômio 28, a partir do 15, que fala sobre as maldições de quem não obedece a Deus. E ali fala das maldições. Eu sei que a gente lê mais as bênçãos, glória a Deus por isso, mas as maldições ali são terríveis para quem não obedece. Se atentamente não obedecer, é isso que vai acontecer. E quando a Bíblia diz que quando o sacerdote encontrou aquele papel, quando aquele versículo lá, aquele capítulo, ele chamou o secretário do rei e deu para ele: olha o que eu encontrei aqui no templo. E o secretário pega, leva para o Josias, para o rei, e quando ele chega lá, ele lê para ele aquela página lá das maldições. E a Bíblia diz que quando ele ouviu, o rei Josias ouviu, ele rasgou as suas vestes ali, desesperado, porque ele acreditou que ia acontecer ali, porque os pais dele foram assim. Então, os pais dele não obedeceram a Deus, ia acontecer as maldições, e poderia ser no reino dele. E o que que ele fala para o sacerdote? Vão orar, vão orar, vão orar, vão perguntar por que que para Deus se isso vai acontecer aqui. Eu vou ler aqui o 21 que fala assim, quando o rei diz isso, ele fala: vão ao templo, o rei Josias falando para o sacerdote,
vão ao templo e orem ao Senhor por mim. Diga a ele, disse-lhe o rei, orem por todo o restante de Israel e de Judá, porque este livro diz que o motivo pela qual a grande ira do Senhor foi derramada sobre nós, e que os nossos pais não obedeceram essas leis que estão escritas aqui. E ele disse, vão orar, vão. E naquela época havia muitos profetas, era comum ali ter profeta. Mas uma frase que eu aprendi, eu vou dizer para vocês: quem anda com Jesus nunca será esquecido. Quem anda com Jesus nunca será esquecido. Ele vai atrás de quem? De Uda, uma profetisa. Uma profetisa que a Bíblia não fala muito dela, só fala aqui. E fala que ela era apenas mulher do que tomava conta da roupa do rei. Ela só era a esposa dele. Mas ela era uma profetisa, uma mulher conectada com o céu, uma mulher que anda com Deus, com Jesus, ela nunca será esquecida, porque ali o Espírito Santo tocou no coração do sacerdote, falou para ele, vai procurar Uda, vai procurar outra pessoa não. Ele não foi orar, ele não foi clamar, ele foi direto para a casa dela. Para essa mulher que não é falada, talvez tenha mulher que diga que não tem oportunidade, que ninguém deu oportunidade para ela, que ela ninguém conhece, mas essa mulher, a Uda, mas ela era uma mulher que o céu conhecia ela, e isso é importante, você ser conhecida pelo céu, porque na hora que você realmente tem diante de uma dificuldade, de uma luta, você sabe aonde buscar, você tem a resposta certa, porque a Bíblia diz que quando o sacerdote chegou na casa da Uda, ele falou para ela o que tinha acontecido, o que estava acontecendo, e Uda já conhecia aquela palavra. Eles não conheciam, mas a Uda já conhecia. E ela falou: realmente, isso vai acontecer. Isso estou dizendo com as minhas palavras, mas depois você lê lá que vocês vão ver o que fala. Ela disse: vai acontecer sim, porque isso aí é a palavra de Deus, e a palavra de Deus será cumprida para quem não obedece. Ele diz bem claro que isso. E ali ela fala assim, ela começa a falar para ele, mas diga para quem te mandou aqui, diz para o teu rei, para o rei, que não vai acontecer enquanto ele estiver aqui nessa terra. Não é bem com essas palavras, mas depois vai dizendo isso sim. Enquanto ele estiver no governo dele, no reinado dele, não vai acontecer. Porque Deus olhou para o coração dele e viu nele que o desejo dele é adorar a Deus. Então, enquanto ele viver aqui nessa terra, não vai acontecer. E não aconteceu. Essa mulher que, conectada com o céu, uma mulher que realmente ali fez a diferença, porque ela salvou uma nação ali, porque todos já tinham a certeza que quem estava ali, né, eles foram para adorar a Deus, e não ia acontecer aquela maldição de Deuteronômio 28, a partir do 15, na vida deles. Isso é uma mulher curada biblicamente. Isso é uma mulher que faz a diferença nessa terra. Então, nós precisamos ser Uda desses últimos tempos, ser profetisa, ser mulheres de Deus, ser mulheres que é onde pessoas ali que estão doentes, que estão passando por necessidade, vão procurar quem? Nós. Nós somos essas Uda que Deus está procurando, que Deus está nos forjando a cada dia aqui nessa sala. Nós somos essas mulheres. Vê se dá tempo de falar mais uma mulher. Tem uma mulher de Juízes, capítulo 4, no livro de Juízes. Ali está falando no capítulo 4, começa a falar de uma mulher muito conhecida também, né, que era a profetisa Débora, juíza, alguém que era realmente importante, que Deus escolheu ali, porque até então, no tempo da Uda ali, mulher não podia falar muito não, né, assim, não tinha muitos like não na frente. Então, mas a Débora, Deus chamou Débora para julgar ali o povo, para ser ali a profetisa ali do povo de Israel ali. E Débora, um dia Deus falou para ela chamar o Baraque, né, ele ia para ele fazer e lutar ali na guerra, né, que ele ia dar a vitória, ele ia dar a vitória para Baraque, dar a vitória para Israel.
E Débora chama ali Baraque e fala para ele reunir lá os soldados, vocês vão guerrear, mas Deus já deu a vitória para vocês. E o que que ele fala? Eu só vou se você for. Se você não for, eu não vou. Olha só, um homem corajoso. E aí, com ela na frente, estava tudo certo. E ali ele vai, ela diz, sim, eu vou com você. Só que a vitória não vai ser sua, não vai ser de uma mulher. Quando a gente para a leitura ali, a gente vai entender, ora, quem é de Débora. Débora era a profetisa, era a juíza. A Débora era aquela que todo mundo queria estar perto dela. A Débora era aquela que tinha a página aí, tinha Instagram, tinha YouTube, e era uma mulher muito conhecida. Mas a gente vê que no decorrer da leitura, a gente vê que não foi isso que aconteceu, porque quando chega lá no versículo 20, fala de uma outra mulher que houve a guerra, foram para a guerra lá, e fala de uma mulher chamada Jael, a mulher de Heber. E quando o soldado ali, quando o chefe ali dos exércitos vai correndo da guerra, sabendo que Deus já está dando a vitória para Jael, ele sai correndo, sai fugindo. E a Bíblia diz que Jael, ela estava ali apenas fazendo o almoço, ela estava fazendo a comida. Também não é uma mulher muito conhecida. Acredito que só fale dela ali também. Não era uma mulher conhecida, mas era uma mulher também conhecida por Deus. Deus a conhecia. Porque o que que Jael fazia? Ela fazia tenda, ela sabia fazer estaca. As estacas era aquilo para poder estender as tendas. E estaca na Bíblia significa fundamento, palavra de Deus. Porque uma mulher curada, biblicamente, que não tem a palavra como base na sua casa, ela não é curada. Ela precisa trazer a palavra de Deus para sua casa. A palavra tem que estar em tudo com a palavra. Você responde com a palavra. Essa é uma mulher curada. Então, Jael era uma mulher também conhecida de Deus, uma mulher conectada com o céu. E ela, como ela sabia fazer, ela fazia as estacas para que fosse estendida a estenda, para fazer a estenda. O inimigo foi parar justamente na casa dela. Ele correndo, com medo do exército de Deus, ele correndo, ela entrou na casa dela. E ela abriu ali a tenda, não pode entrar, porque o inimigo, muitas vezes, quando ele bater na tua porta, deixa ele entrar, mas ele não sai mais de lá vivo, não. Não deixa mais que ele saia de lá vivo, não. E Jael, ela fez, ele entrou e ela disse, não, entra aqui, ele muito cansado, e ela deu lá um lugar para ele deitar, ele se deitou, ela até embrulhou ele, a Bíblia diz que ela embrulhou ele, e ele pede água, e ela vai dar leite para ele, não sei se o leite está envenenado, não diz, mas a Bíblia diz que ele dormiu. Olha só, quem está correndo da guerra, com medo de morrer, vai dormir. Ainda diz para ela, vai, fica lá na porta, se alguém procurar por mim, diz que eu não estou. Glória a Deus por isso. E ela falou assim, tudo bem, deixa comigo. E ela vai, dá o leitinho para ele dorme. Quando ela percebe que ele dormiu, ela pega uma estaca e afinca na cabeça dele. E olha só, mata o inimigo. Mata aquele que estavam correndo, os homens estavam correndo atrás dele para matar. E quando ela vê, quando o Baraque chega e ela diz, não, pode entrar, olha aqui. Está aqui, o inimigo está morto. Essa é uma mulher conectada com Deus. Essa é uma mulher curada. Essa é uma mulher que faz toda a diferença. Então, o inimigo chega na tua casa, você deixa entrar, você deixa ele sentar, aí você fica aborrecida, você não toma decisão nenhuma, você é aquela mulher que sempre está esperando que alguém venha dizer o que que você tem que fazer. Não pode ser assim. Mulher curada não age dessa forma. Mulher curada são mulheres decididas, são mulheres que têm a palavra de Deus na ponta da língua. É aquela pessoa que realmente vai, não espera que ninguém mande ela. E claro que a pessoa que tem o seu esposo tem que sim, tem que compartilhar com ele, mas não tem que ir com problema para ele, mas tem que já ir com a solução. Olha, aconteceu isso e isso, mas ó, eu já tenho esse aqui, o que é que você acha? Em comunhão, os dois. Mas se a pessoa está só como eu, então tem coisas que eu tenho que decidir. Quando eu não sei, eu peço do meu noivo, peço do meu esposo, Jesus. Eu digo, Jesus, é nós. O Senhor me ajude, me dê entendimento, me dê sabedoria.
porque é o que eu preciso. Então, é isso que Deus quer falar com cada um de nós. Essa mulher curada para curar. Mulheres curadas são clamor do céu. É a oração dos anjos para que haja mulher curada aqui nessa terra. Não podemos ficar ali ainda com pensamentos negativos. Nós precisamos, a Bíblia ela nos dá essa força para que nós venhamos não olhar para a circunstância, mas que nós venhamos a cada dia olhar para Jesus, ser curada, porque é desejo do céu ser curado, fazer parte do exército de Cristo. Isso é que nós somos cristãos, que já recebemos o presente maior que eu sempre digo que nós recebemos, que é a salvação. O Espírito Santo está em nossas vidas. Amém? Aleluia, Zita. Glória a Deus, que o Senhor continue te abençoando. Zita estava falando, mulheres curadas, mulheres feridas, e eu estava pensando, meu Deus, mulher curada toma decisão e a decisão vem junto com medo, vem ou não vem? Estava aqui imaginando todas as vezes que eu tive que tomar uma decisão, o medo me rodeava para me paralisar. Mas precisamos entender que o Senhor está na frente de todas as nossas decisões. Obrigada, Zita, obrigada por essa palavra, por essa reflexão. Se você não anotou, vai ficar gravado aqui, você pode compartilhar com o seu amado, com o seu irmão, com a sua vizinha, principalmente aquelas pessoas que você sabe realmente que é ferida, você traga essa palavra do alto para que ela possa se levantar e ser uma mulher curada. Mulheres curadas curam também, né? Zita, obrigada, eu quero orar pela sua vida, vou orar no grupo para não acabar. Lila, obrigada pela gravação, pastora Anjo. Um beijo no seu coração, a gente se vê amanhã na quinta de oração e eu vou estar orando lá no grupo. Zita, obrigada, viu?